Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre revisão de conceitos básicos de controle, alguns conceitos que são importantes para a nossa disciplina de controle de conversores. Lembrando que o objetivo aqui é relembrar os conceitos que foram vistos na graduação e não estar ensinando conceitos novos aqui para vocês. Então, a dinâmica é bem rápida, bem sucinta. E quem ainda fica com dúvida, sugiro que consulte os livros da nossa bibliografia, Engenharia de Controle Moderno, o OGATA, e o Controle Essencial. São dois livros bastante acessíveis para a gente revisar essa parte de conceitos básicos de controle. Então, o primeiro conceito fundamental que a gente tem que relembrar é o conceito de função de transferência, que é uma forma matemática de expressar a relação entrada e saída de cada bloco do sistema. Então, a planta do sistema vai ter uma função de transferência, o sensor vai ter uma função de transferência, o PWM vai ter uma função de transferência. Cada um dos blocos que compõem o sistema de controle tem uma função de transferência. Essa função de transferência, então, é expressa geralmente no domínio de Laplace, e ela representa essa relação entrada e saída de cada um desses blocos. Essa função de transferência ela tem parâmetros importantes, que é o seu ganho, e as raízes dos polinômios, tanto do numerador quanto do denominador. As raízes do numerador são chamadas de zero de função de transferência, e as raízes do denominador são os polos da função de transferência. E nós vamos ver adiante qual é o papel do polo e do zero nos sistemas, resposta no tempo, resposta em frequência, como que os sistemas se comportam em função da quantidade de polos e zeros e do posicionamento também dos polos e zeros. Bom, uma forma de representar uma função de transferência em frequência é através dos diagramas de Bode. Os diagramas de Bode foram criados pelo Hendrik Bode e eles são muito úteis quando você precisa desenhar um sistema, interpretar a resposta de um sistema de forma manual. Hoje a gente tem computadores que permitem fazer muitos cálculos em pouquíssimo tempo, inclusive os nossos celulares, mas antigamente era complicado você fazer essa quantidade de cálculos, tinha que ser na mão. Então o diagrama de Bode ele é uma forma bastante prática e usual de representar os sistemas em frequência. Por que isso é importante na parte de controle de conversores? Porque os conversores eles são chaveados, então eles dependem diretamente da frequência de comutação que você trabalha ali, o teu conversor. E outras ferramentas de controle, como por exemplo o lugar das raízes, são ferramentas que não trazem a resposta, a relação do teu sistema com a frequência. Então, o diagrama de Nyquist e lugar das raízes, eles permitem visualizar informações diferentes do diagrama de Bode, entretanto, a informação da frequência ela não está disponível. E como o nosso sistema ele é chaveado, com frequência fixa ou variável, mas sempre tem um interruptor comutando numa frequência determinada, a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer o projeto dos controladores para poder garantir estabilidade no sistema. Então, a informação em frequência em controle de conversores chaveados não pode ser perdida. Por isso que os diagramas de Bode são a ferramenta mais usual, dentre as três mais famosas que a gente tem, lugar das raízes, Nyquist e diagrama de Bode. O diagrama de Bode é a mais utilizada aqui no controle de conversores e é a que a gente mais vai se esforçar para interpretar e vai utilizar ao longo do semestre. Então, o diagrama de Bode ele apresenta a resposta em frequência em regime permanente de um sistema, uma entrada senoidal. É um método de resposta em frequência onde você varia a frequência do sinal de entrada. Dentro de um certo intervalo, você estuda a resposta resultante.
Isso é bastante importante a gente entender esse conceito, porque isso nos mostra como trabalhar tanto na prática quanto em simulação com diagrama de Bode. Então, na prática, como é que eu obtenho o diagrama de Bode de um conversor? Eu posso pegar um gerador de função, aplicar na entrada do conversor e variar a frequência da senoide, desde a frequência que eu tenho interesse mínima até a frequência máxima que eu tenho interesse, medindo a amplitude do sinal de saída em relação ao sinal de entrada e medindo a fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, para vários pontos de frequência, sempre em regime permanente após passar o transitório. Fazendo isso e anotando os pontos, eu traço o diagrama de Bode. Então, isso a gente pode obter na prática, com o conversor na bancada, e também na simulação. Felizmente, a gente tem softwares que fazem isso automaticamente, então nos permitem obter o diagrama de Bode de forma facilitada, mas é importante entender que a simulação que traz o diagrama de Bode no conversor, ela nada mais é do que várias simulações no tempo feitas para várias frequências diferentes. Então, quando você manda fazer um diagrama de Bode do conversor de 1 Hz até 10 kHz de frequência, por exemplo, com 10 passos, o sistema vai simular com 1 Hz até entrar em regime permanente, medir a amplitude da saída, a amplitude da entrada e calcular o módulo. Ele vai medir a fase da saída, a fase da entrada e calcular o módulo. Depois disso, ele passa para a próxima frequência. Simula no tempo até entrar em regime permanente e fazendo isso sucessivamente até ter todos os pontos necessários para traçar o teu diagrama de Bode. Então não tem nenhuma mágica por trás do que o software faz. Ele simplesmente trabalha com esse método. Então, como está aqui, o que é o método? Variar a frequência do sinal de entrada dentro de um intervalo e estudar a resposta resultante, resposta de módulo e resposta de fase. Então, o diagrama de Bode é uma forma gráfica, tá, baseada num gráfico logarítmico que te dá essa resposta de amplitude e de fase do sistema. Existem outras ferramentas matemáticas que também trabalham de forma gráfica, mas trabalham com informações diferentes, né, como o diagrama de Nyquist ou diagrama polar, diagrama de logarítmico de módulo versus ângulo de fase, que é a carta de Nichols. Essas duas ferramentas também são ferramentas gráficas que te permitem avaliar módulo e fase, só que ali eles não têm a informação da frequência, né? É módulo versus fase. O diagrama de Bode, nós vamos ver na sequência, trabalha dois gráficos separados de módulo e fase, ambos em função da frequência. Então, o diagrama de Bode é composto de dois gráficos em relação à frequência. Um gráfico de módulo, dado em decibel, que é feito com base logarítmica. Então, você trabalha com 20 log do módulo da função, e a unidade que representa esse gráfico de módulo é o decibel. O gráfico do ângulo de fase, então você tem a fase, pode ser em graus ou em radianos, também em função da frequência. É uma forma bastante interessante porque te permite juntar as funções de transferência de vários blocos. Então, quando você tem o controlador, mais um sensor, mais a planta, mais o PWM, você pode obter a função de transferência final, a tua resposta final, simplesmente como uma soma dos sinais de cada bloco, porque a multiplicação, quando feita nessa base log, ela se torna somas. Então, o efeito de cada sistema, de cada bloco que compõe o sistema, pode ser obtido facilmente para você interpretar qual é o resultado final do comportamento da tua função de transferência.
de laço aberto. Então, para a gente ter o diagrama de Bode de uma função, é interessante reescrever a função a partir dos seus fatores básicos, né, um produto dos fatores básicos. O que é isso? Basicamente, você identificar quais são as raízes do numerador e do denominador. Descobrindo quais são as raízes do numerador e do denominador, você sabe onde você tem um ponto de inflexão na tua curva, tanto de módulo quanto de fase. A partir disso, você pode traçar curvas assintóticas, tanto do módulo quanto da fase, e somar os efeitos de cada polo e cada zero. Então, é uma forma bastante simples, a gente pode fazer sem auxílio de grandes ferramentas matemáticas, então, até mesmo sem calculadora, você pode traçar o diagrama de Bode de uma função e interpretar o comportamento dela. Vamos ver na sequência isso para algumas funções básicas e elevando o grau de dificuldade dessas funções para a gente entender até funções complexas. Então, um exemplo de diagrama de Bode com essa função 1, a gente observa que essa função ela possui, vamos pegar outra ferramenta aqui, ela possui um ganho, aqui GP, esse ganho é 100. Tá? Esse ganho 100 absoluto, quando a gente faz 20 log do módulo, a gente vai obter aqui 40, tá? Porque 10 elevado a 2 dá 100, que é o valor absoluto. Então, esse valor 2, que é a potência vezes o 20, que é 20 log, a gente obtém aqui 40 dB. Portanto, 40 dB equivale a 100 vezes em absoluto. E no denominador, a gente observa que a função aqui é S, 2πFI, sobre um ômega-P. Então, o polo desta função ele está alocado aqui em 1 kHz, e a gente não tem nenhum zero na função, ela só tem um ganho. Esse tipo de função, como é que é o diagrama de Bode de módulo? Para a frequência zero, S igual a zero, ou F igual a zero, aqui 2πFI, a gente tem o ganho de 40 dB, que é o 100 absoluto. Quando você chegar em 1 kHz, então está aqui a frequência de 1 kHz, a partir desse ponto o teu sistema começa a decair a 20 dB por década. Então esse é o efeito de um polo. Para cada uma década que você tem, então aqui a gente estava em 40 dB, em 10 kHz a gente está com 20 dB, chegando aqui na frente, em 100 kHz a gente está em 0 dB e ele vai seguir caindo 20 dB por década. Então esse é o efeito de um polo real no sistema. Ele gera uma atenuação de 20 dB por década. Na fase, esse efeito ele começa um pouco antes do posicionamento do polo. Então o polo está em 1 kHz, o efeito na fase começa em 100 Hz. A partir de 100 Hz, qual é o efeito? Um decaimento de 45 graus por década. Então, a partir de 100 Hz, ele começa a cair 45 graus, o que quer dizer que em 1 kHz ele está em menos 45 graus. Quando chegar em 10 kHz, então o efeito total dura 2 décadas, a gente está aqui próximo de 90 graus de defasagem. Então, o efeito de um polo real no sistema é atrasar o sinal em 90 graus, sendo que esse efeito começa uma década antes do posicionamento do polo e termina uma década depois. Tudo que eu estou explicando aqui no vídeo e no áudio são o que a gente chamaria de gráfico assintótico de Bode, que ele então viria aqui a zero, e a partir daqui cairia como uma reta, 45 dB por década, aqui ele estaria em 90 e depois seguiria 90 fixo.
Tá? Isso é o que a gente chama de gráfico assintótico. O que vocês estão vendo aqui na tela é o gráfico real. O gráfico real, você vê que tem um pequeno deslocamento do gráfico assintótico. Isso vale para o gráfico de módulo e vale também para o gráfico de fase. Um sistema como esse, que só tem um polo, ele é um sistema estável e a resposta ao degrau dele vai produzir este resultado. Como a gente colocou que o ganho 40 dB era um ganho de 100 vezes, se eu entro com um degrau unitário, a minha saída vai tender a 100. Ela tende a 100 de uma forma exponencial, sem ultrapassar o valor de 100, ou seja, sem nenhum sobressinal, e essa velocidade de resposta depende justamente da posição do polo do sistema. Quanto mais próximo de zero estiver o meu polo, mais lento é o meu sistema. Quanto maior a frequência desse polo, mais rápido o meu sistema atinge aqui a estabilidade do seu valor final. Então, o posicionamento do polo te dá a velocidade do sistema. Isso é compreensível se a gente retornar no gráfico ali de frequência e observar que quanto mais para frente está o polo, maior a banda passante aqui do sistema. Então, quer dizer que o sistema tem uma banda passante maior, ou seja, ele permite sinais mais rápidos sejam amplificados. Quando o teu sistema começa a atenuar o sinal, então ele faz com que, a partir daquele momento, sinais de frequência mais elevada não são reproduzidos, o que diminui a dinâmica do teu sinal de saída. Bom, então, um ponto interessante do diagrama de Bode é que o efeito de vários polos e vários zeros pode ser analisado de forma bastante simples. Então, aqui temos uma função 2, onde, além do polo em 1 kHz, que a gente já tinha na função 1, foi adicionado um polo 2 em 10 Hz. Então, da mesma forma que o polo em 1 kHz começa um decaimento de 20 dB por década, um segundo polo em 10 Hz também vai começar um decaimento de 20 dB por década. Só que, obviamente, a partir de 10 Hz. O ganho era o mesmo, então está aqui 40 dB, ele veio com 40 dB, chegou em 10 Hz, começou a cair 20 dB por década. O que quer dizer que aqui, em 100 Hz, nós estamos com 20 dB. Chegou em 100 Hz, não tem nenhum polo, nenhum zero, a gente continua caindo. Chegou aqui em 1 kHz, eu estou em aproximadamente 0 dB. Então, eu passei 2 décadas caindo a 20 dB por década, cheguei aqui em 0. Em 1 kHz, a gente tem um segundo polo. Então, a partir daqui, como eu tenho 2 polos, eu começo a cair 40 dB por década. E a gente observa que uma década depois, a gente está aqui já com uma atenuação bastante expressiva. Na verdade, uma década após o segundo polo, a gente está em menos 40, uma década mais para frente, a gente está aqui aproximadamente em menos 80 dB, tá? Que já é uma atenuação bem razoável para qualquer sistema. Da mesma forma, esse efeito ele é somado na fase. Então, um polo em 10 Hz vai fazer com que a partir de 1 Hz eu comece a cair 45 graus por década. Então, quando eu chegar em 10 Hz, eu já estou em menos 45, só que em 10 Hz o sistema continua caindo. Quando chega aqui em 100 Hz, eu tenderia a estabilizar em 90, negativo, menos 90 graus aqui de fase. Entretanto, em 100 Hz, a gente tem o efeito do outro polo. Por quê? Porque o polo está em 1K, o efeito começa uma década antes, então a partir daqui, mais 45 na próxima década de atraso, e aqui mais 45 de atraso, então a gente chega com um atraso total aí de 180 graus. Tá? Então, dois polos geram um atraso total de 180 graus, e esse efeito, vocês podem observar aqui que ele levou 4 décadas para ocorrer.
Claro que isso depende justamente dessa posição aqui de cada polo, né? Mas com um polo está em 10 Hz, então o efeito começou a partir de 1 e durou até 100. O outro polo está em 1K, o efeito começou em 100 e veio até 10K. Então a gente levou aqui total de 4 décadas para ter aí 180 graus, que é uma inversão de fase completa. Bom, pessoal, e o efeito do zero? Se o polo faz cair 20 dB por década, o zero faz subir 20 dB por década. Então, temos aqui um zero em 100 Hz e mantivemos o polo em 1K. Então, a partir de 100 Hz, o sistema começa a subir 20 dB por década. Quando chega em 1K, ele tenderia a cair 20 dB por década, mas como esse aqui tende a subir 20 dB por década, então ele estabiliza. Então, vejam que ele começou o efeito em 100 Hz, terminou em 1K, por conta da presença desse polo, o sistema saiu de 40 dB, foi para 60 dB. Da mesma forma, o efeito é manifestado aqui na fase. Tá? Então, a partir de 100 Hz a gente tem o zero, isso quer dizer que a partir de 10 Hz o sistema começa a subir 45 graus por década. Ele começa a subir, só que aí também, a partir de 100 Hz, vem o efeito do outro polo, então ele sobe, vem o efeito do outro polo e ele tende a descer. Observe-se que a fase total aqui, ela saiu de zero, subiu e voltou a zero. Então, quando eu tenho um número de polos igual ao número de zeros, o sistema tende a ficar com a mesma fase que ele iniciou. Quando você tem um número maior de polos do que de zeros, o sistema tende a atrasar a fase. Sistema com um número de zeros maior do que de polos não é um sistema real. Tá? O zero ele tem caráter antecipativo, porque você está adiantando a fase, né? Então isso fica claro aqui o efeito da fase, você está adiantando a fase. Isso quer dizer que o teu sistema seria não causal, ele tenderia a dar uma resposta antes de ter uma entrada. Portanto, não é um sistema realizável. A gente sempre tem número de polos pelo menos igual ao número de zeros ou maior. O número de polos pode ser maior do que o número de zeros, mas nunca inferior, né? Porque o sistema não é realizável. Seguindo com a ideia de acrescentar novos polos e zeros, o conceito já foi demonstrado, então agora é bem fácil da gente interpretar, desde que você tome os devidos cuidados. Então a gente observa um sistema que tem um zero em 100 Hz, um polo em 1K, um polo em 10 Hz. Então o sistema está lá com o seu ganho de 100 ou 40 dB, e ele vem com o ganho de 40 dB até encontrar o primeiro polo ou o primeiro zero, no caso um polo em 10 Hz. A partir de 10 Hz, decaimento de 20 dB por década. Encontrou o zero em 100 Hz, tende a estabilizar. Tende a estabilizar, encontrou o segundo polo, volta a cair a 20 dB por década. Então a gente observa aqui 2 polos e um zero. 2 polos e um zero é um comportamento final como se fosse um sistema de um polo, ou seja, 20 dB por década, e fase tendendo a menos 90. Então a gente vê aqui o efeito da fase. Primeiro elemento, polo em 10 Hz. Então a partir de 1 Hz a fase começa a descer. Tem o zero em 100, portanto a partir de 10 Hz a fase tende a subir. Depois tem o outro polo, a fase volta a tender a descer, e aqui a gente tem então o sistema com menos 90 graus de fase, que é o efeito de apenas um polo. Então, quando a frequência tende a infinito, é como se um zero matasse aqui um polo e fica o efeito de apenas um polo no sistema. Sistemas que têm dois polos, eles não necessariamente são polos reais. Eu posso ter um sistema com polos complexos conjugados, isso depende das raízes aqui do nosso denominador. Então, a função de transferência de segunda ordem
A gente pode aplicar a equação de Bhaskara, obter as raízes, e essas raízes podem ser raízes reais ou raízes complexas imaginárias. Tá? Aqui a gente tem a função de transcendência na forma padrão, onde eu tenho o termo S quadrado, 2 xi ômega ns mais ômega n quadrado. Ômega n é a frequência natural do sistema e o xi é o fator de amortecimento. Quando esse fator de amortecimento é baixo, o sistema tende a oscilar na posição dos polos. Os polos são complexos conjugados e eles tendem a oscilar nesta frequência, que é a frequência natural, a frequência ômega-n. Então aqui para a gente, de engenharia elétrica, é bastante fácil pensar num sistema com um indutor e um capacitor. Um sistema com indutor e um capacitor, eles têm uma frequência de ressonância, e essa frequência de ressonância é o que a gente está vendo aqui se manifestar em vermelho, quando o amortecimento é zero, ou seja, apenas o LC puro, sem nenhuma resistência no circuito. À medida que você tem resistência, que você tem uma carga, alguém consumindo energia, esse pico ele é atenuado, então um amortecimento de 0,1 a gente já tem um pico menor, amortecimento de 0,2, 0,5, amortecimento de 0,7, curva aqui em azul claro, a gente já não vê sobressinal. Tá? Amortecimento de 0,5, na verdade, já não tem sobressinal. O 0,7 já é semelhante a uma função de transferência de primeira ordem, onde aqui na posição dos polos eu já tenho uma atenuação de menos 3 dB. Amortecimento 1 está aqui embaixo, já uma atenuação bem mais elevada, e amortecimentos maiores do que 1, o sistema superamortecido, então ele já passa a ter um comportamento aqui onde essa ressonância não aparece. Isso também é bastante característico aí na fase, onde aquela informação que a gente passou da fase mudar 45 graus a cada década, ela é para sistemas com polos reais. Sistemas com polos imaginários, essa fase ela muda mais bruscamente, levando ao limite aqui de sistema com amortecimento próximo a zero, a fase ela vem 0, 0, 0 e pam, vai para 180, de uma forma bem brusca. Tá? Amortecimentos um pouco mais expressivos, essa mudança de fase ela é mais suave. Isso aqui é bastante importante para a estabilidade do sistema. Tá? Nós vamos falar dos critérios de estabilidade mais adiante, e o critério de estabilidade depende da fase do sistema. Então, o sistema que muda de fase bruscamente, ele tende a ter problemas de estabilidade. A resposta no tempo desse sistema de segunda ordem, então ela pode ser uma resposta muito oscilatória, como no caso do sistema sem amortecimento, então como se o capacitor ficasse trocando energia com o indutor indefinidamente, oscilando aqui na frequência de ressonância. Observem que o sistema está indo até uma amplitude de 200, então uma amplitude aí do dobro do valor de 100, que é o valor do ganho, né? A gente continua com ganho 100 aqui na função de transferência. Ele vai lá em 200, 100% sobre esse sinal, vem a 0, 200, e isso vai embora. A rigor, se você não tiver amortecimentos, ele oscilaria aqui eternamente. Na prática, não existe sistema com zero de amortecimento, pode ter um sistema com amortecimento próximo de zero, mas nunca zero. Entretanto, à medida que o amortecimento é elevado, essa oscilação não chega a um patamar tão grande aqui, e ela vai sendo atenuada. Tá? Então, observamos aqui curvas com tendência exponencial até o amortecimento meio. Amortecimento 0,7 já tem bem pouco sobressinal. Amortecimento maior do que 1, o sobressinal aqui já deixa de existir. Bom, uma outra característica importante, muito importante aqui nos nossos sistemas, é a característica do posicionamento do zero. Isso traz sistemas de fase mínima e fase não mínima.
Então, sistemas de fase mínima. Sistemas de fase mínima, as características de módulo e ângulo estão relacionadas univocamente. Ou seja, só tem uma forma de ocorrer aquele módulo e aquela fase. Quando o sistema é de fase não mínima, nós vamos ver que o comportamento do zero, do ponto de vista de módulo, ele é o que a gente esperaria, mas do ponto de vista de fase, o sistema se comporta como um polo. Então, isso traz uma dificuldade muito grande do ponto de vista de estabilidade, que a gente já vai ver aqui na sequência. Então, num sistema de fase mínima, a curva de módulo do sistema ela é especificada para toda a gama de frequência de zero a infinito. E a curva de ângulo ela será determinada de forma única e vice-versa. Isso não ocorre nos sistemas de fase não mínima. No sistema de fase não mínima, a relação entre o número de polos e o número de zeros não vai te dar exatamente a fase lá no final. Então, essa é a conclusão aqui. No slide anterior, não exatamente no último, né, mas os 2, 3 slides para trás, a gente fez a conta. Eu tenho 2 polos e 1 zero. 2 polos e 1 zero, a fase era menos 90, porque eu tenho essa conta aqui. Menos 90, número de polos menos número de zeros. Só que essa conta não dá certo no sistema de fase não mínima, porque o sistema de fase não mínima, o zero vai se comportar como um polo do ponto de vista da fase. Vamos mostrar isso com os próprios diagramas de Bode, que vai ficar mais claro. Então, aqui nós temos um sistema de fase não mínima. Observe esse sinal aqui. Então, a gente observa que esse zero, ele está em 100 Hz, mas ele está do lado direito do meu diagrama real imaginário. Se eu plotar o polo e o zero, um diagrama real imaginário, um eixo A, um eixo JB, a gente vai ver aí o zero do lado direito. Isso torna o sistema instável? Não. O sistema é instável quando eu tenho polo no lado direito. Quando eu tenho zero no lado direito, o sistema não é instável, ele é de fase não mínima. E o que isso traz de importância? No módulo, nada. Observem aqui que a função 3 ela é a função com zero em 100 Hz, só que o zero no lado esquerdo, ou seja, a função é 1 mais S ômega z. Já a função 7 ela é 1 menos S ômega z. Então, função 3, 0 no semiplano direito, função 7, 0 no semiplano esquerdo. Observem que as duas funções estão sobrepostas. Então, a partir da frequência do zero de 100 Hz começa a subir, 20 dB por década, a partir do polo estabiliza. Nenhuma diferença aqui entre o zero à esquerda ou o zero à direita do eixo imaginário. Bom, se no módulo a gente não tem diferença entre sistema de fase mínima e sistema de fase não mínima, na fase isso é bem diferente. Então, iniciando aqui pela função de transferência 3, onde eu tenho sinal positivo tanto no numerador quanto no denominador, portanto, a gente vê que o zero e o polo estão no semiplano esquerdo. É o efeito que a gente espera de um zero e um polo no sistema. A partir da frequência que o zero começa a atuar, eu começo uma subida na fase, 45 graus por década. A partir do efeito do polo, eu tenho um decaimento na fase. Então, se eu tenho um polo e um zero, a fase começa em zero, termina em zero. Já quando o meu zero está no semiplano direito, o polo no semiplano esquerdo, mais o zero no semiplano direito, a gente vê que o efeito do zero ele é de cair 45 graus por década, 90 graus, portanto é o efeito de um sistema com dois polos. O sistema veio para menos 180 graus ao final do meu zero e do meu polo atuarem na fase. Isso é bastante importante. O sistema passa a ter um comportamento, do ponto de vista da fase, de dois polos.
e não um comportamento de um polo e um zero. Tá? O que isso traz de resposta num sistema? Resposta prática. Né? O que isso muda na prática quando eu tenho um sistema dessa forma? Então aqui vemos uma resposta ao degrau de um sistema com um zero no semiplano direito, 3 polos aqui, tá? Os polos todos no semiplano esquerdo. Essa característica aqui de você ter uma resposta contrária ao teu sinal é que caracteriza o sistema de fase não mínima. Então esse efeito ele é o contrário do que você espera. É como se você pisasse no acelerador para acelerar o carro e o teu carro freia, diminui a velocidade, para depois ele acelerar. Depois ele vai acelerar, mas primeiro ele tem um efeito contrário. Então, se você está acelerando, ele primeiro vai reduzir para depois acelerar. Se você está freando, primeiro ele vai subir, aumentar a velocidade para depois ele estar freando. Tá? Então, ele traz uma ação contrária ao que você espera. E isso é muito importante do ponto de vista de controle. Certo? Muito, muito, muito importante. Porque se o teu sistema de controle interpretar isso aqui como algo errado, ele não aguardar o sistema subir, então você tem que saber que o sistema vai subir, você tem que ter um controle mais lento para que ele não interprete isso aqui como um problema gravíssimo, você consegue lidar. Agora, se você interpretar isso aqui como um problema, você não vai conseguir ter um sistema estável. Você deu uma resposta positiva, está acelerando o sistema. E, ao invés disso, o sistema diminuiu a velocidade, qual é a tendência de um controlador muito rápido? É ele parar com a aceleração. E se ele parar com a aceleração, realmente nunca vai acelerar. Então você pode entrar numa oscilação, ter um sistema oscilatório ou mesmo ter um sistema estável. Tá? Isso aqui algumas pessoas chamam também de atraso de transporte. E isso ocorre em alguns conversores. Nós vamos ver que o conversor boost tem característica desse tipo, o conversor buck boost. Conversores que fazem acumulação de energia têm esse tipo de característica e isso o sistema de controle tem que saber lidar, senão a gente tem problema de estabilidade. Bom, então, do ponto de vista de estabilidade, existem dois fatores de mérito que são bastante interessantes para a gente avaliar quando a gente está pensando em avaliar a estabilidade do sistema. Um deles é a margem de ganho, outro deles é a margem de fase. A gente acaba utilizando mais a margem de fase do que a margem de ganho. Mas, como é uma aula de revisão, a gente vai relembrar aqui os dois conceitos. Então, o que é a margem de ganho? A margem de ganho é quanto de ganho eu ainda tenho no meu sistema quando a fase cruza por 0 dB. Tá? Então, essa é a relação. Você vai olhar o diagrama de Bode, então você vai observar que o teu sistema, ele, quando a fase inverter para menos 180 graus, qual é o ganho que você tem no sistema acima de zero? Isso que é o que a gente chama de margem de ganho. A margem de fase é quase que um complemento da margem de ganho. Quando o teu sistema cruza por 0 dB, quanto que falta de fase para ele inverter o sinal completamente, para ele chegar em 180 graus. Bom, então vamos falar um pouquinho de estabilidade para a gente entender desses dois conceitos. Por que 180 graus aqui é importante? Tá? É o seguinte, o que é inverter um sinal em 180 graus? Pensem agora do ponto de vista de vetor. Você está indo numa direção, se você inverter 180 graus, você vai na direção completamente oposta. O sinal
controle depende disso. Tá? Todo sistema de controle depende disso. Por quê? Pense em como funciona um controlador. Pense em qual é a lógica de um controlador. Você tem um valor de referência. Então, eu estou andando com meu carro, eu quero andar 80 km por hora. Essa é a minha referência. Da onde que eu tirei essa referência? Bom, porque eu olhei a placa de trânsito diz 80, eu não quero tomar uma multa, eu quero andar 80. Ok. O que você faz? Você olha para o teu medidor, para o teu sensor, e o teu medidor te diz 70. Qual é a tua lógica de controle? Eu quero 80, é a minha referência, eu tenho 70, 80 menos 70 me dá 10 de erro, 10 positivo. 10 positivo, então eu sei que eu preciso acelerar 10 para chegar no valor desejado. Agora observe o seguinte, se o meu sistema tivesse com a fase invertida, se o meu sistema está com a fase invertida, a hora que eu tentasse fazer essa conta, ele ia fazer 80 menos 70. Porque se a fase inverteu, o meu sinal ficou negativo. Então a minha medição de 70, ela virou menos 70. Menos 70, o meu erro vai dar 150. Ou seja, o teu sistema de controle vai achar que você está andando a 150, enquanto você está andando a 70. E se o sistema de controle achar que você está andando a 150, qual vai ser a ação de controle? Se você queria estar a 80 e acha que está a 150, a ação de controle vai ser pisar com os dois pés no freio. Então, se torna um problema grave de estabilidade, porque você deveria acelerar um pouquinho para chegar aonde você precisava chegar, e a tua ação de controle ela vai ser no sentido oposto e numa intensidade muito grande. Por isso, a gente tem essa preocupação com a inversão de fase. Eu não posso inverter completamente a fase. Por quê? Porque a minha realimentação negativa, que é justamente esse conceito de eu pegar a referência, subtrair do sinal medido e gerar o sinal de erro, ela se torna uma realimentação positiva. E uma realimentação positiva vai levar o sistema à instabilidade. Então, antes que o meu sistema comece a realimentar positivamente, eu não posso mais estar dando ganho nos sinais. E o que é dar ganho no sinal? É ter o sinal acima de 0 dB ou abaixo de 0 dB. 0 dB é, em termos absolutos, ganho unitário. Então, se eu estou com um diagrama de Bode acima de 0 dB, eu estou dando ganho no sistema. Se eu estou abaixo de 0 dB, eu estou atenuando. Então, enquanto eu estou dando ganho, enquanto eu estou acima de 0 dB, eu não devo ter fase invertendo 180 graus, pelos motivos que a gente já comentou da estabilidade. Depois que eu cruzar o 0 dB, depois que eu estiver atenuando o meu sistema, eu posso ter inversão de fase. Por quê? Porque aí o meu sistema já está atenuando, eu não vou gerar ação de controle em cima disso. Então, por isso que a margem de ganho e a margem de fase são conceitos bastante importantes. A margem de fase nos diz quanto de fase falta para eu inverter completamente, no ponto que eu paro de amplificar e começo a atenuar o sistema, que é o ponto de 0 dB. Esse conceito é o que a gente mais vai utilizar ao longo do semestre. Espero que fique bem claro a hora que a gente vai projetando os controladores. Conforme a gente tinha comentado, uma outra ferramenta que pode ser usada no projeto de controladores é o lugar das raízes. O lugar das raízes é uma ferramenta gráfica que permite observar o comportamento dos polos e dos zeros do sistema de malha fechada a partir da função de transferência de malha aberta, quando a gente varia algum parâmetro. Geralmente, o parâmetro variado é o ganho, mas não necessariamente é o ganho. Já ouvi relatos de que você pode utilizar o lugar das raízes em outras aplicações, na mecânica, por exemplo, e que não é controle. Então, você pode variar outros parâmetros que não sejam exatamente o ganho do sistema. Aqui para a gente, nós não vamos estar traçando o lugar das raízes, muito menos calculando o lugar das raízes na mão.
Tá? Existem 7 regrinhas aqui para você determinar o lugar das raízes, para você fazer esse cálculo do lugar das raízes. Então, essas regrinhas vocês podem estudar, se alguém quiser fazer o lugar das raízes na mão. O mais importante aqui para a gente saber interpretar o lugar das raízes. Então, vou dar uma interpretação aqui bastante básica. À medida que a gente for fazendo controladores e for vendo a necessidade, a gente pode aprofundar talvez um pouquinho mais aqui na interpretação. Mas a gente observa que sempre vai ter lugar das raízes no eixo real. Aqui nós estamos no plano real imaginário, né? Eixo real na horizontal, eixo imaginário na vertical. Vou ter lugar das raízes no plano real quando a contagem de polos e zeros, iniciando aqui da direita para a esquerda, for ímpar. Então tem um polo, portanto aqui tem lugar das raízes. Vem o segundo polo, opa, é par. Então aqui não tem lugar das raízes. Vem o terceiro polo, aqui deu ímpar. Tá? Sempre um polo vai tentar ir em direção a um zero e sempre que os polos se encontram, quando você tem dois polos também se encaminhando um em direção ao outro, eles vão se repelir. Então o que isso aqui mostra? Se o ganho for zero no meu sistema, eu vou ter um polo em zero, vou ter um polo nessa posição aqui, vou ter um polo nesta outra posição aqui, um polo em menos 1, um polo em menos 2. Esse é o sistema que foi colocado aqui para fazer o diagrama do lugar das raízes. À medida que o ganho vai sendo elevado, esse meu polo que estava em zero começa a se deslocar para a esquerda, esse polo começa a se deslocar para a direita. Neste ponto aqui, os meus polos eles tornam-se complexos conjugados e eles começam a caminhar aqui aumentando a sua parte imaginária. Até que, com um ganho razoavelmente elevado, você já tem os polos aqui em cima do eixo imaginário. Então, teus polos passam a ter zero de parte real. E se eu continuar aumentando o ganho, os polos vêm para o lado direito. O que isso demonstra? Que a partir desse ponto o sistema é instável. Sempre que os polos estão do lado direito, o sistema ele passa a não ser mais estável. Tá? Isso quer dizer que se eu aplicar uma entrada limitada e finita, a saída ela vai ser oscilatória, tendendo a infinito oscilatório, ou exponencial tendendo a infinito. Então, o lugar das raízes nos mostra qual é o ganho máximo que eu posso ter para o sistema para que ele seja estável. E traçando aqui um ângulo, tá, do eixo zero até onde estariam meus polos, então digamos que eu estou com um ganho que dá os polos nessa posição aqui. Ó. Traçando esse ângulo aqui, é possível determinar quanto de sobressinal o meu sistema vai ter. E a partir daqui também é possível calcular parâmetros como tempo de resposta do sistema. Isso é bastante interessante, você saber em quanto tempo o teu sistema vai estabilizar, quanto tempo ele vai chegar no seu valor final e quanto de sobressinal ele vai ter. Mas observem que em nenhum momento aqui a gente sabe qual é a frequência que está operando o sistema. Então, como a gente já comentou, conversores chaveados são chaveados em frequência. Eu preciso conhecer a frequência de chaveamento, eu preciso conhecer a frequência que o meu sistema responde, sob o risco de colocar o sistema em instabilidade. Se eu estiver olhando só para o lugar das raízes, eu posso botar o sistema a operar numa frequência a qual ele não é estável. Tá? E o lugar das raízes não vai me mostrar isso. Então, do mesmo jeito que o diagrama de Bode não me mostra qual é o sobressinal, o lugar das raízes não me mostra qual é a relação com a frequência. O que é o ideal? Bom, quanto mais ferramentas eu puder utilizar, melhor, porque cada ferramenta vai te dar algumas informações. Então, se você quer ter o máximo de informações possíveis, você também deve usar o máximo de ferramentas possíveis. Felizmente, hoje, vários softwares traçam para a gente, tanto o diagrama de Bode quanto o lugar das raízes,
por isso que eu não me preocupo com as regras de você construir lugar das raízes, e sim com a interpretação. Né? Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar com sistemas de controle, a gente vai começar a interpretar tanto diagramas de Bode quanto o lugar das raízes. Pessoal, sobre a primeira parte, tá? A revisão da parte do controle será feita em 3 partes. A primeira parte eram essas transparências. Essas transparências foram feitas inicialmente pelo Felipe Nazário. Ele foi aluno da disciplina de controle lá por 2012, se eu não me engano, 2011 ou 2012. Ele me auxiliou na confecção da primeira versão das transparências. Bom, eu já alterei bastante as transparências, inseri bastante coisa, mas fica aqui o crédito ao Felipe, né, que contribuiu bastante com esses slides. Vamos agora na sequência para as partes 2 e 3 aí da revisão de controle. Obrigado.